Olha, senhor rei Dom Manuel, não foi legal não. Fui bem humilhado, viu? Bem humilhado mesmo. Não foi legal. Olá, terráqueas! Sejam bem-vindos a uma nova série para ajudar vocês nos estudos ou para você que é curioso e quer saber mais sobre a nossa história. Então, com vocês, a História do Brasil! Então, vamos começar do começo. O descobrimento do Brasil. Todos sabem que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu, certo? Para entender isso, a gente precisa ver a história antes da história. Eu vou explicar. Às vezes a gente se pergunta por que Portugal que descobriu o Brasil e não outro país. A gente precisa lembrar que nessa época a Europa estava vivendo grandes conflitos. Os países não estavam definidos ainda, sabe? Tipo, Itália não era Itália, ela estava conquistando territórios. Mas Portugal já era um país definido e a coroa tinha o apoio de todo o seu povo, o que ajudou bastante Portugal a sair desbravando o mundo. Ao invés de eles ficarem brigando, eles se uniram e fundaram a Escola de Navegação de Sagres, o que ajudou bastante, porque eles eram mais avançados em tecnologias de navegação, eles desenvolveram as caravelas, as naus, os instrumentos de navegação. Outra coisa que é muito importante lembrar, aquela região, quer dizer, essa região, o Brasil, enfim, não era por direito de Portugal. Lembram do Tratado de Tordesilhas? Não lembram? Clica aqui então para relembrar, ok? Portugal queria sair desbravando porque eles queriam fazer comércios com novos territórios, conhecer novas riquezas, que a princípio achava-se que Portugal não estava num lugar muito bom, geograficamente falando, sabe? Porque quem dominava a Europa naquela época era Gênova e Veneza, e fazia comércio direto com Constantinopla. Também já falei aqui de Constantinopla. E não só com Constantinopla, mas com outros lugares, inclusive com a Índia. E todo mundo queria fazer negócio com a Índia. Por quê? Por que a Índia era tão famosa naquela época? Todo mundo queria descobrir a Índia, fazer comércio com a Índia. Que demais! Terráqueos, tudo tem um porquê. As Índias, como era chamado na época, tinham as especiarias. Cravo, pimenta, canela, cardamomo, enfim. Especiarias que a gente compra hoje com facilidade em qualquer supermercado. Mas na época não era assim, não. Não. Além de ser difícil adquirir essas especiarias, elas eram muito importantes. Por quê? Porque na época não existia geladeira, gente. Não existia um monte de coisa. E aí, para você manter a carne por mais tempo, a pimenta ajudava muito. Sem contar o sabor, né? Porque imagina uma carne, tipo, sem nada. Sem um sal, sem uma pimenta, enfim. Então existia uma briga muito grande para conseguir comercializar as especiarias das Índias. Só que Portugal estava na outra ponta da Europa. Para eles irem para as Índias, eles tinham que dar a volta toda para poder chegar aqui, certo? Não tinha como eles cortarem caminho. Hoje é mais fácil, né? Você faz uma videoconferência e pronto, não precisa nem pegar um avião. Então, Dom Manuel, o rei de Portugal, mandou o Vasco da Gama ir até a Índia. Mas ele teve que dar todo esse rolê e tal, e chegou lá, foi humilhado. Gente, foi muito humilhado. O rei das Índias falou: oi, você tá representando Portugal? Portugal tem um rei? Porque, gente, que roupa é essa? Que cheiro é esse? 1, 2, 4 barquinhos? Não vou fazer negócio com vocês, não. Pode ir embora. Vasco da Gama voltou para Portugal e falou: olha, senhor rei Dom Manuel, não foi legal não. Fui bem humilhado, viu? Bem humilhado mesmo. Não foi legal. Então Dom Manuel preparou a maior esquadra da história da navegação do mundo. Foram 13 embarcações. Então chamou Pedro Álvares Cabral, que era um cara super bem apresentável. Vocês sabiam que ele tinha 1,90 de altura? E Dom Manuel falou: Pedro Álvares Cabral, você vai às Índias e fala o seguinte: nós somos ricos, nós somos o país mais evoluído da Europa, nós temos caravelas, nós temos a Escola de Sagres, nós temos o vinho do Porto. Mentira, naquela época não tinha ainda. Mas faz o seguinte, aproveita que são 13 embarcações, quase 1.200 tripulantes, então assim, que tal dar uma esticadinha e ver o que tem ali naquele território que a gente ainda não desbravou, Pedro Álvares Cabral, o destemido, porque muitos tinham medo de navegar ali pelo Atlântico. Muitos acreditavam que a Terra era plana. Tem gente que acredita nisso até hoje. Gente,
pode. Pedro Álvares Cabral avistou uma terra linda, maravilhosa. E ele então avistou um litoral que dava para portar todas as embarcações e que era seguro. Por isso chamou de Porto Seguro. Sacou? E lá estava o grande encontro. Não é esse. Portugueses e índios. Os índios nunca tinham visto pessoas tão vestidas e os portugueses nunca tinham visto pessoas tão não vestidas. É preciso frisar que o primeiro encontro foi pacífico. É mais uma coisa de curiosidade, sabe? Todos estavam muito curiosos para conhecer esse novo povo, tanto os portugueses quanto os índios. Lá na região de Porto Seguro, viviam dois grupos indígenas diferentes, os Tupinambás e os Tupiniquins. Aí você vai dizer, tá bom, Tiffany, mas me fala uma coisa, como que se sabe disso tudo? Junto com a tripulação e toda a equipe, tinha também um escrivão chamado Pero Vaz de Caminha. Sempre quando eles saíam em navegação, para de repente encontrar um território novo, eles levavam um escrivão, porque vai que precisa fazer um contrato, enfim. E esse escrivão sempre fazia cartas, tipo um diário de bordo, sabe? E ele fez uma super carta narrando exatamente esse encontro, assinada por ele e por Pedro Álvares Cabral. Esse encontro aconteceu no dia 22 de abril de 1500. A princípio foi tudo muito legal, os índios estavam gostando, receberam presentes, era um pessoal bacana. Mas então os portugueses resolveram fazer uma missa no dia 26 de abril de 1500. E aí o que começou a acontecer? Vocês lembram que eu falei que tinham dois grupos indígenas ali naquela região? Um grupo era a favor dos portugueses, falavam, legal, vamos fazer novos amigos. O outro grupo falava, não, esses caras aí não são tão amigos não, a gente tem que ficar de olho. E aí eles começaram a brigar entre eles. Então, no dia 1º de maio, Pedro Álvares Cabral decidiu seguir viagem para as Índias. Seguiu com 12 embarcações e uma voltou para Portugal com a carta de Pero Vaz de Caminha, contando tudo o que tinha acontecido para Dom Manuel, o rei de Portugal, para ele decidir o que eles iriam fazer daí para frente. Mas aí já é uma outra história. Lembrando que Brasil ainda não tinha nome de Brasil, né? Eles apelidaram como Terra de Veracruz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deu curtir que me ajuda bastante. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que adoram história e que querem saber mais sobre a história do Brasil. Bom, é isso. Tchau, tchau!